Não alegreis, porque você expulsa demônio, cura enfermidade, faz milagres. Alegrai-vos pelo seu nome, está escrito no livro da vida. Tem muitas pessoas que não fez um milagre nessa terra, que nunca orou, nunca expulsou um demônio, que nunca orou e nunca curou em nome de Jesus. E eles, o nome deles está escrito no livro da vida. Porque a minha Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Para nós entrarmos no reino do céu, nós temos que ser sinceros com Cristo. Sinceramente sendo com Cristo, nós somos sinceros também com a igreja. Não adianta você ser sincero com a igreja e não ser sincero com Cristo. Então, resolve os problemas é o seguinte: é você ser fiel a Deus, aí você se mostra que é fiel à igreja, a tua esposa, o teu esposo, né? E a todas as suas idôneos pensamentos. De proteger a palavra de Deus. Nós não temos que vender o Evangelho. Nós temos que dar o Evangelho de graça. Portanto, a Bíblia diz assim, ó, recebeis de graça, dei. Né? Dentro da igreja. Dentro da igreja não pode haver livraria de vender nem Bíblia, pode ser o que for. Não pode haver no pátio da igreja carrinho de cachorro quente, né? Churrasqueira, né? Vendedores, né, do templo. Não pode, dentro da igreja. Nem o cantor que vai cantar, que é digno do seu salário, que é digno do seu trabalho, do seu louvor também. Se ele for cantar para Jesus, ele quer vender o CD dele, coloca uma banquinha fora da igreja. Nem aqui não. Também não é dentro do pátio da igreja não, é lá no passeio, na rua, porque o passeio lá é da prefeitura. Então é lá, certo? Porque a Bíblia condena vendilhões do templo. A Bíblia condena vendilhões do templo. Então hoje eles não estão contentando simplesmente em chegar e simplesmente vender as coisas. Vender. Tem gente que sai do seu trabalho, e vai direto para a igreja e fala, não vou nem em casa jantar, porque eu vou jantar lá na kitnet, lá na vendinha lá da igreja, na cantina da igreja, lá vende pastel, vende pizza, vende até janta, almoço, vende tudo. Lá verdadeiramente é o que? É uma casa de vendilhões. Onde está escrito? Jesus entrou no templo e expulsou tudo isso. Jesus entrou no templo e expulsou tudo isso. Os vendilhões do templo que vendiam, trocavam câmbio, vendiam cabras, pombos, dentro da igreja do Senhor. Não era nem dentro do templo, era no pátio do templo. E ele, era o único momento que ele ali decidia em clamar ao Pai e mandar fogo naquele povo tudo e morrer, de vez. Não sei por que ele não fez. Ele até poderia fazer, porque ele poupou aqueles soldados lá, quando Pedro meteu a espada na orelha do Malco. E Jesus falou assim, Pedro, não sabes tu que eu posso pedir ao Pai que me mande 12 legiões de anjos e acaba com todo mundo aqui? Ali Jesus não tinha razão para até chegar e matar. Ali até ele deixava passar mesmo. Mas no templo dele, você quer ir a Deus, é quando você viola o templo do santuário de Deus. É quando você vai à casa de Deus e faz da casa de Deus mercado, shopping evangélico. Porque lá tem tudo. Maquiagem, tem tudo. Roupa feminina, roupa íntima. Tem até os banheiros bem equipados para as pombagiras de plantão se maquiarem, passarem. Tem até, diz o Senhor, que tem até do lado dos espelhos tomada para ligar secador. Para a sua beleza está sempre. Sabe por quê? Porque elas não estão satisfeitas com a beleza natural. Então elas colocam a beleza artificial que o diabo cagou e borrou a cara delas. Quando Deus olha para uma mulher assim, Ele não vê uma pessoa, Ele vê um monstro. Porque Ele não vê a face dessa pessoa, porque a imagem e semelhança de Deus está escondida atrás dessa máscara de Satanás. E o pior de tudo é que hoje, as igrejas que repudiavam a pastora, hoje todas elas estão colocando o pastor nos seus altares. Ei, vou dizer uma coisa, a minha Bíblia nunca falou que a mulher seria a cabeça do homem. A minha Bíblia diz o contrário. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem da mulher. Hoje nós temos mulher dirigindo uma igreja e a igreja é uma baderna. Não que eu digo para você que as mulheres não são hiper inteligentes e muito mais do que homens, mas elas não podem se exceder àquilo que Deus determinou. Porque se as mulheres tivessem essas autoridades, o próprio Jesus, quando ele vem defender uma mulher, deveria também estar ali os homens que adulteraram com ela. Mas os homens que estavam ali, que adulteraram com ela, não se identificaram.
todos eles estavam com pedra nas mãos para matar aquela mulher. Porque a mulher é a parte mais frágil. E a Bíblia diz que até hoje isso será a parte mais frágil enquanto haver ser humano nessa terra. Está escrito. Não adianta nós queremos passar a mão na frente do pé. Não adianta nós queremos chegar e colocar mulheres no poder se a Bíblia condena. Não adianta, porque a minha Bíblia, lá em Salomão, diz que as mulheres chamadas pastoras são chamadas pastora de cabra. Não é ovelha. Ela apacenta cabra. Quando você tem uma pastora, você é uma cabra. Você fala, a minha pastora, então você é uma cabra. É uma cabra dela. É uma cabra da peste. É uma cabra destruída. Salomão diz, vai apacentar suas cabras com a pastora, esqueci o nome dela, lá está lá na Bíblia. Mas Moisés, ele tinha, a mulher de Moisés era pastora. Quando Moisés casou, a mulher de Moisés abandonou o cargo. Quando Moisés casou, a mulher de Moisés abandonou o cargo. Por quê? Porque a Zípora, a mulher de Moisés e suas 6 irmãs, ou 7 irmãs, também era pastora. Por quê? Porque o seu pai, na verdade, desobedecia a lei. Porque não poderia uma mulher apacentar animal. A mulher não podia apacentar animal. Ela não pode nem apacentar animal. Não pode, biblicamente a Bíblia diz que não. Veja que aquelas mulheres foram dar água aos seus animais, às suas ovelhas, lá no poço, lá, e o que aconteceu? Os pastores não deixaram ela dar água aos animais. Os bichinhos com sede, quase morrendo. Para você ver que nem para apacentar animais ela pode. Moisés intercedeu e empurrou elas para ela e falou assim, deixa que eu dou água para os animais. A Bíblia diz que Moisés foi lá e tirou água para os animais dela e para elas. Os pastores não deixaram ela tirar água. É mais um sinal que o mundo hoje está rebelde. É mais um sinal. É por isso que Jesus Cristo vai arrebatar a noiva dele. É por isso que muitos vão ficar. Porque eles distorcem a palavra. Hoje, eu digo uma coisa, no dia que nós vivemos hoje, o Senhor tem me mostrado aqui que se Ele pega e Ele torce essa terra, não sai sangue, sai pecado, preto, só preto, caldo preto. Jesus me mostrava um caldo preto. Ele falou, meu filho, se eu pegasse essa terra hoje, antes do arrebatamento, veja o que sairia. E ele torceu como se torcesse uma cana mascada. E o que acontece? Eu vi dessa terra saindo caldo e descendo no Rio Preto. Eu perguntei, Senhor, o que é isso? Ele disse, isso é pecado da humanidade. Mas o Senhor disse, meu filho, como está escrito na minha palavra, depois do arrebatamento haverá um tempo de grande tribulação. Você vai ver, o pecado vai se misturar a sangue, porque o Senhor Jesus me mostrou no futuro, na grande tribulação, Ele torcendo essa terra. Sabe o que saía? Sangue. Era sangue que derramava. Eu disse, Senhor, que sangue é esse? Não era preto. Ele disse, pois é, o sangue misturado com o pecado, na verdade, é preto. Mas eu vou te dizer uma coisa. O sangue que você vai ver, que eu estou te mostrando sendo torcido, não é o sangue já do pecado mais, mas vão ser o sangue dos inocentes que vão ser derramado pela minha causa. Então veja que essa terra vai ser torcida pela grande tribulação. Não alegrais porque expulsa demônio, cura enfermidade, faz isso, aquilo, outro. Alegrais pelo seu nome está escrito. Então tem muitas pessoas que o nome deles estão escritos sim no livro da vida. Jesus sabe quais vão ser salvos na grande tribulação. Mas esses daí que cheiam vendendo o evangelho, esses que vão ser salvos na grande tribulação, o sangue dele vai ser torcido nessa terra. Eles vão ser decapitados, cortados, explodidos. Cada vez mais as leis, elas estão inferindo contra o povo de Deus. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se você está no pecado e eu estou pregando a pura verdade, você será convencido ou convencida. Então você saberá discernir se aquele homem tem Deus ou não. Porque ninguém recebe milagre pela minha fé. A fé é individual. Não adianta eu bater aqui no peito e dizer, ei, você vai curar, porque se você não for curado pela sua fé, você vai ser curado pela minha fé. Eu gostaria que alguém me ousasse, me mostrasse dentro da Bíblia que Jesus usou a própria fé dele para curar uma pessoa sem fé. A Bíblia diz o seguinte, o que ele diz?
Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Então veja bem que Jesus movia de íntima compaixão. O que é mover de íntima compaixão? Um exemplo, olhe para mim. No meu caso, eu vou trazer uma analogia para você. Você está vendo um mendigo ali, com fome, muita fome. Você não tem um centavo para dar uma comida para ele. Você não conhece ninguém. Você olha e fala, puxa vida, como eu queria dar comida para esse mendigo. Mas o problema é que eu não tenho um centavo. E se eu não tenho um centavo que vai me fazer comprar essa comida para dar para ele, então, o que aconteceu comigo? Eu me movi de íntima compaixão. O que fez aquela viúva de Naim, que tinha apenas um único filho que morreu, e estava indo seguindo ao velório, aonde nós encontramos que o nosso Deus, Ele gosta muito de chegar em velório, Ele gosta muito de chegar em lugar aonde há tristeza, a angústia, a dor. Sabe por quê? Porque quando Ele chega com a turma da alegria. E essa turma da alegria é aquele que vai gritando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, maravilhoso é eternamente, Pai sublime eterno, o Senhor é Deus das nossas vidas, aquele que na verdade diz, Senhor, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo emprego, muito obrigado pela minha coroa da vida eterna, eu estou feliz com Jesus. Essa é a turma da alegria. Quando ele chega perto de alguém que está ali abatido, caído, estão todo mundo chorando, ele vê aquelas pessoas ali acompanhando e batendo lá no ombro daquela viúva e dizendo, não te preocupe, você vai enterrar o teu filho, mas depois vai acalmar. Mas aquela mulher olhando para um lado e o outro dizia, porque você não é mãe. Porque a mãe, pelo mais que seja, passe os anos que passar, ela nunca se esquece daquele filho que morreu. Claro que é óbvio também o pai, mas o pai não se compara tanto quanto a mãe. Então naquele exato momento, aquele velório seguindo para o velório, ou seja, o velório de Naim seguindo para o cemitério, Jesus olhando, vindo uma multidão com Jesus. Quando a multidão ajunta, a multidão da alegria junta com a multidão da tristeza, eu quero dizer que quem vence é a alegria. Naquele exato momento o povo estava triste, amargurado, chorando, abatido, caídos. Mas o Senhor, olhando do céu, olhou e sabia que aquilo ali ia acontecer. E Jesus justamente poderia vir no dia que o menino estava doente. Poxa vida, né? Mas uma desgraça só para uma simples viúva seria muito pesado. A viúva perde o marido. A dívida do marido fica para o filho. A viúva então agora começa e perde o filho. Agora a viúva não tem nada, porque lá em Israel, mulher não tem tanta valorização, até hoje. Então aquele negócio, na hora que aquela mulher viúva estava indo, Jesus dá uma olhada, uma parada, olha no rosto daquela mulher intimamente, e a Bíblia diz que ele, dentro do seu íntimo, moveu de íntima compaixão. Mas não adianta Jesus mover de íntima compaixão de você e de mim, se em você não há fé para alimentar a Ele. Se você não tiver nada. Eu não podia dar àquele mendigo o prato de comida porque eu não tinha. Mas se eu porventura fizesse um apelo a alguém, alguém poderia me dar ou dar para aquela pessoa, então eu passaria a ter. Isso chama-se íntima compaixão. Só que Jesus, Ele é cheio de poder, de unção e de glória. E nada se libera em Jesus se não haver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só recebemos se tivermos fé. Não importa o tamanho da sua fé, se é o tamanho de uma montanha ou o tamanho de uma grão de mostarda. Mas Ele disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte, arranca e lança ao mar, eles obedecerão. Nossa, se eu fosse parar para contar tantas maravilhas que havia e que houve e que há em nossos meios de testemunho, não se daria os bilhões de livros escritos nesse mundo para contar esse testemunho. O que Jesus procura na gente é fé.
Ninguém vai te curar. Deus não vai te curar se você não tiver fé. Jesus não vai curar você se você não tiver fé. Não adianta você dizer para mim, sabe por quê? Porque quem tem fé alcança misericórdia. Quem tem fé alcança obediência. Quem crê verá a glória de Deus. Jesus passando por ali, olhou no rosto daquela mulher, e como uma figueira, porque Jesus tem fome e sede de dar vitória para nossas vidas. Jesus tem sede e fome de chegar e curar você, livrar você do mal, destruir as bruxarias, macumba e a feitiçaria. Mas se você porventura não crê nele, não verá a glória de Deus. Porque a Bíblia diz: se creres, verá a glória de Deus. Marta, em suas palavras, disse para Jesus: eu sei que o meu irmão ele vai ressuscitar no dia do juízo, ou no dia do arrebatamento, aliás. Naquele dia, Jesus olhou e disse para ela: Marta, se tu creres, verá a glória de Deus. Crê somente e verá a glória de Deus. Então eu quero te dizer que nenhum pastor, nenhuma pastora de cabra, nenhum homem, ninguém pode orar por você e dizer: se você não tiver fé, pela minha fé você vai ser curado. Eu me lembro muito bem que Jesus chegou e virou para uma certa mulher com fluxo de sangue, o cego e tudo mais, e assim. E outra coisa, Jesus também chegou para aquele, ele falou para mim, está me dizendo, para aquele leproso, 10 leprosos: Jesus, tem de misericórdia de mim. O que quer? Ser limpo, então seja limpo. Vá, apresente ao sacerdote do templo. No caminho aqueles 10 ficaram curados. No meio do caminho, os 10 que ficaram curados, um só voltou para agradecer a Deus. Sabe por que os 10 ficaram curados? Porque os 10 tiveram? Mas existe a fé também que leva você ao reino de Deus. Existe a fé que você pessoalmente recebe a tua cura, recebe as tuas bênçãos, a tua prosperidade. É disso aí que esses homens de hoje fazem você chegar e crer. É nesta fé que os homens de hoje começam a pregoar sobre a prosperidade dessa terra. Porque você crê que vai receber o carro, você crê que vai receber a casa, você crê que vai receber o emprego, você crê que vai fazer faculdade, você crê que vai casar, e você consegue isso. Mas não consegue nada além mais do que isso. Então nós podemos aí termos dois significados, e dentro de um corpo humano ter dois tipos de fé. Por isso que muitas igrejas estão cheias, lotadas, sabe por quê? Porque os homens conseguiu atribuir aquelas pessoas para que elas usassem a fé, não de ir ao reino de Deus, mas sim a fé de quê? A fé de prosperidade física. Quando se fala e você crê em Deus que você vai ser abençoado, Deus vai te abençoar. Sabe por quê que Deus vai te abençoar? Mesmo que você ande pecando. Porque a fé na prosperidade, ela faz você pecar. Você desejar a prosperidade dessa terra, ela faz você pecar. Então você vai ser abençoado. Sabe por quê? Mesmo até porque você é um dizimista, porque você é um contribuinte, você aprendeu que é dando que se recebe, você vai ser abençoado. O problema é que você não vai ser salvo. Quem está me entendendo, diga amém. Então veja bem, que nós vemos aqui, o Espírito Santo de Deus está mandando dizer isso aqui. Se der para chegar onde eu li, eu vou ler. Vou te explanar aqui. Senão eu vou acabar esse culto hoje 2 horas da manhã. Então veja bem, que Satanás ele tem se utilizado da tua primeira fé. Qual é a primeira fé das pessoas? A primeira fé é obter o material. Todo mundo quer ser rico, controlado, quer ter tudo. E quando acha uma porta de igreja que fala assim: entre aqui porque Deus vai prosperar você. Deus vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar emprego, vai te dar casamento, vai te dar tudo. Então você utiliza a primeira fé. E o pastor que é treinado a destruir a tua vida através da tua primeira fé, ele nunca vai te pregar a tua segunda fé. Veja que os 10 leprosos, eles receberam na sua primeira fé, receberam a cura. A cura era material, sim ou não?
Então, tudo que se você alcança em material, seria uma cura, uma primeira fé. Mas de repente você é diferente. Você é aquele homem que voltou, dos 9 foi embora, e o outro chegou e ajoelhou nos pés de Cristo e disse: Senhor, muito obrigado, porque eu estava confinado à morte. Ninguém poderia passar por esta rua, ninguém poderia vir por essa cidade de Samaria, porque se passasse por essa rua, o povo matava, saqueava, violentava, e ninguém tinha coragem. Então eles iam para Jerusalém, eles pegavam e iam para lugares mais longe, mas não pegavam o atalho que é mais rápido para ir para Jerusalém, porque a rua era perigosa. Quando Jesus ia passar por aquela rua, os próprios discípulos disseram: Senhor, como é que pode? O Senhor vai passar aqui, o Senhor sabe como é que essa rua é? Olha só, os discípulos perguntando para o onisciente. Veja só o objeto perguntando para o Criador. Se ele não sabia que passar por ali era perigoso para ele. Jesus olhou e disse: não. É como a história de Cristo fala: sabe por que eu estou passando por aqui? Jesus em suas palavras falou: eu estou passando por aqui não é por causa da estrada que chega mais perto até Jerusalém. É porque aonde tem uma alma para ganhar eu vou. A palavra de Deus fala assim: aonde tiver 2 ou 3 reunidos com o nome de Jesus, ele se faz presente. Pastor, mas na verdade uma alma? Sim. Porque nós somos 3: corpo, alma e espírito. Então nós somos 3. Onde tem uma pessoa, Jesus está presente, porque ele é 3. Veja bem que nesse momento nós entendemos algo especial. Jesus olhando disse: não preocupe Pedro, não preocupe João, não preocupe Tiago, não preocupe Mateus, não preocupe André, mas eu quero dizer uma coisa: Judas, meu irmão, que a Bíblia diz que Judas não Iscariote, mas sim o Judas Tadeu, também para o Judas Iscariote. Não preocupe, vamos passar por aqui, porque uma oração de um justo faz tudo pelos seus efeitos. Pode tudo em seus efeitos. Veja que no meio de 10 leprosos, olha aqui a definição: 10 leprosos, eu disse quanto? 10. Não, de novo, 10 leprosos, eu disse quanto? 10 leprosos. Olha só, meu querido, 10 leprosos. Jesus só passou naquela rua perigosa por causa de um. Porque existia 9 que estavam usando a primeira fé, que seria a fé física. A fé: eu quero a cura, eu quero ficar curado. E os pensamentos dele diziam o quê? Quando eu for curado, eu vou ir para a balada, eu vou ir para a churrascaria, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e aquilo outro, não é? Mas existe uma outra fé. Não é a fé da prosperidade. A fé da prosperidade tem derrubado muitas pessoas em muitas igrejas. A fé da prosperidade tem acabado com muitas pessoas. Sabe o que ela tem feito? Levado pessoas para o inferno e colocado pessoas contra Deus e transformado elas de ovelha para bode e muitas cabras. Porque essas igrejas estão lotadas. Entre lá para você ver, se você vê essas mensagens, doutrinas que nós pregamos aqui dentro da Bíblia. Você não vai ver. Veja que naquele momento Jesus passou por 9 por uma cidade, e 10 leprosos diziam: Jesus! Como é que é? Ah, não. Só vai receber essa vez. Jesus só vai passar aí perto de você se ele ouvir você clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não escutei. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus estava lá do outro lado. Os ouvidos dele é tão afiados que naquele exato momento Jesus falou: vou enfrentar tudo aqui e vou lá por causa de uma alma. Por causa de uma alma, Jesus desce a sepultura do inferno. Ele para o inferno, ele pisa na cabeça de Lucifer, ele destrói os demônios para resgatar a alma que está clamando a ele. E quando Jesus não quiser ir lá dentro do inferno, sabe o que ele faz? Ele faz o inferno vir até ele. Ele é assim. Nós podemos lembrar uma história de Jonas, um homem chamado Jonas, né? O que acontece quando ele foi lançado no ventre do peixe? Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O peixe estava no mar.
Jesus, ele não desceu até lá fisicamente, mas ele pegou e fez o peixe ir até ele. E Jesus estava esperando ele lá em Nínive. E eu creio o seguinte, que foi uma história impressionante. Imagine uma baleia abrindo a boca. Vocês sabem que quem engoliu Jonas foi uma baleia, sim ou não? Sim. Sim ou não? Está escrito ou não? Mateus capítulo 12, versículo 40. Veja bem, que eu imagino, Deus não ia deixar Jonas chegar e descer na terra e pregar com aquela baleia ali. Com certeza acredito eu que quando aquela baleia abriu a boca, quem ia enfrentar Jonas? Joninha, creio eu, né, Jonas? Você não estava lá, né? Mas seu irmão estava, né? Creio eu que Jonas deu uma olhada e ficou em cima. Quero dizer para você que língua de baleia vira palanque ou púlpito para cristão chegar e pregar. Acredito que naquele momento aquela língua daquela baleia aberta, a boca ficou aberta, travada, e Jonas lá dentro dizendo: e aí, vocês estão me vendo? Alguém de vocês quer me matar? Né? Quantos dos profetas Deus mandou para vocês aqui, vocês mataram? Quem vai encarar? Todo mundo ficou de boca aberta e falou assim: eu? Você vai entrar lá dentro para pegar aquele homem que está dentro da boca daquela baleia? Você imagina você ir lá, aquela baleia só dá uma sugada para dentro e leva você para lá, e ele já conhece o interior da baleia. Jesus conhece o interior do inferno, irmão. Ele conhece, ele que fez. Ele está dizendo: olha, nesses últimos dias ele vai resgatar muitas almas do inferno através dessas palavras e de homens e mulheres que levam compromisso com ele. E diz o Senhor: quem está de pé, cuide para não cair, porque a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. Diz o Senhor que muitos não estão mais acreditando nas palavras que estão sendo levadas aos ouvidos dele. Mas ele está me dizendo que os céus não se arredaram nada. Estão todos de pronto esperando o toque da trombeta. Jonas começa a pregar lá, em cima da boca da baleia, na língua. Baleia lá com a boca, até bocão aberto. Quem vai lá encarar, tirar Jonas de lá? A única coisa foi, bom, se ele domina o peixe, se o peixe virou palanque para ele, virou púlpito para ele pregar para nós, se o peixe não engole ele, verdadeiramente este homem é de Deus. Diz o Senhor que a boca do inferno não pode contra ti. Se você disser fecha a boca, ele vai fechar. Se você disser abre a boca, o diabo vai abrir. O Senhor está me dizendo nesta noite: eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem o mal lhe fará dano algum. Eu posso nesta noite sentir a presença viva do Deus vivo aqui neste altar e dizer para você o quanto é maravilhoso seguir, mas movimentar a nossa segunda fé. Porque a primeira fé, as pessoas se encarnam ela na carne. Porque a primeira fé é o tabernáculo a qual o Espírito de Deus opera. Veja que Jonas pregou e toda a cidade converteu. E não converte não para ver. O homem dos 10 leprosos vai lá, volta a um, e chega para Jesus e diz: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me curou. Jesus olhando, ele se curvando diante de Jesus, a Bíblia diz que ele adorou a Jesus. A Bíblia diz que Deus ama aqueles que adoram de espírito e em verdade. Aquele homem se curvou, adorou o nosso Messias e disse: Pai, muito obrigado, porque eu estava confinado à morte, eu já estava desprezado, eu não valia nada, nem o lixo me aceitava. Mas eu estava lá naquele arraial dos leprosos, aonde nós gritávamos, nossos pais não ouviam o nosso choro, os nossos gritos. Nós sentíamos dor e ninguém poderia nos tirar a dor. Mas eu lembrei que existe um Deus de Israel. Eu ouvi que existe um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que é o Messias que haveria de vir e haveria de tirar o pecado do mundo. Porque todo judeu conhece o Torá, desde
desde criança, ele já começa a estudar. Eles conheciam quem era Deus. Mas aquele era o verdadeiro cristão que estava no meio dos 10. E naquele meio dos 10, o que aconteceu? O 10 volta. Jesus pergunta para aquele um: não eram 10 que foi curado? Sim, Senhor. Aonde estão os 9? Porque os 9 usaram a primeira? A primeira? A primeira? Os 9 usaram a primeira fé. É isso que está acontecendo no nosso mundo hoje. As pessoas estão usando a primeira fé. Eles não estão importando com a segunda fé. Eles estão importando utilizar a primeira fé no tabernáculo terreno. Eles não estão importando com a segunda fé. Porque não ensinaram eles aquilo que aquele homem se ajoelhou lá. E Jesus, olhando para aquele homem, disse: foram 9, sim. Foram 10, e só você voltou? Sim. Ele disse: vai. Vai. Você usou a tua fé terrena, você queria cura. Vai, porque a sua ação de voltar e mostrar para mim, a tua fé te salvou. Ele usou a sua segunda fé. A nossa segunda fé que eu quero classificar hoje é a fé espiritual para ir à glória. É aquela que não se preocupa com o materialismo desta terra, porque a Bíblia diz que aonde está o teu coração, está o teu tesouro. A Bíblia diz que o ladrão, ele rouba, a traça fica, o ferrugem come, a traça corrói, mas ajunteis tesouro no céu. Essa é da segunda fé que você tem que ajuntar lá e saber que pela fé você vai alcançar um palácio, você vai alcançar uma mansão, você vai alcançar o poder de Deus. Só para quem canta glória a Deus aí, só para quem canta glória a Deus aí. O Senhor nessa noite está dizendo: eu preciso desta segunda fé. Tira os teus olhares destas coisas da terra, dirige os teus olhares para mim, porque quando tu olhar para Jesus, Ele vai falar: a tua fé te salvou. Aquele homem olhou para Jesus. Ele diz: a mesma forma aconteceu com a viúva de Naim. Ele mandou parar o velório. Sabe por quê? Sabe por que Jesus estava lá? Jesus passou lá em Samaria por causa daquele leproso. Um leproso. Os outros receberam o benefício porque ele estava usando as suas fé para as coisas materiais. Quem usa a sua fé para as coisas materiais perecerão. Quem usa a sua fé para adquirir coisas nessa terra perecerão. A Bíblia diz que o homem está predestinado a nascer, morrer e seguir o juízo final. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. É só você, Deus e o diabo, ou Deus, você e o diabo. Sabe por quê? Porque aqueles que depositam a sua fé nessa terra, aqueles que chantageiam a palavra de Deus nessa terra, aqueles que vendem milagres nessa terra, para usar a primeira fé desta pessoa, que é a fé carnal. Porque as pessoas que têm a fé carnal, elas vão ficar. Mas as pessoas que têm a fé espiritual, que esta é a segunda fé, sabe por quê? Porque nós temos dois homens: o homem da carne e o homem espiritual. O homem da carne quer pecar, o homem da carne quer beber, o homem da carne quer fumar, o homem da carne quer prostituir, o homem da carne quer riqueza, o homem da carne quer casar. Mas o homem espiritual, ele quer encontrar com Deus, ele quer ter uma coroa da vida eterna na tua cabeça, ele quer adorar a Deus. E 25 horas na glória de Deus está gritando: é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Haramanai, Shoeleka, Fanoe, Ribicando em Tuitecai. Deus não está satisfeito com a fé carnal. Deus não está satisfeito com a fé carnal. Diz o Senhor: as pessoas estão usando a sua fé carnal
para profanar contra a palavra dele. Não se basta das pessoas já buscar prosperidade, ir atrás de Jesus só por causa do peixe e do pão. Elas querem riqueza, elas querem andar na beleza, elas querem vestir do jeito que ela quer, mas aquele pastor Satanás, aquele pastor bandido que está no altar, aquela pastora piriguete do inferno que está destruindo as almas, eles vão pagar. Alamanai, escadoe, bebê. Diz o Senhor, ainda aqueles que tirar um tio ou um jota da minha palavra, é melhor que pendurasse uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançasse no mar. Sabe o que é isso? É melhor que o diabo já tenha logo a tua alma, porque na hora que ele vier, Jesus Cristo, você vai dizer, almenisho de cá, montes caiam sobre nós, e assonicho de cai, montes caiam sobre nós, e ao sumir fanecho de cai, montes caiam sobre nós, e ao escado show, e a subir de câmera menagro, montes caiam sobre nós, para que não se escondesse do grande dia, do terror, para que esconda-nos da face daquele que está no grande trono branco, porque a tua glória é grande e o teu terror é temível. Montes caiam sobre nós. Diz o Senhor que os montes não estarão lá para te ouvir. Sabe por quê? Porque em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz assim, que o céu fugirá da presença de Deus, a terra fugirá. O juízo final, eles não acharão monte, não acharão nada, eles desejarão a morte estará presa, a morte estará sem nenhuma autoridade naquele dia. Sabe o que eu fico me corroendo dentro de mim? Como pode haver os traiçoeiros de Cristo? Como pode saber o que vai acontecer e eles estão ali persistindo, preocupando com sua carne, preocupando com seu bem-estar físico, preocupando com a riqueza desta terra? Ei, você veio nu para esta terra e diz o Senhor Deus dos exércitos, você também deverá se apresentar, sair deste lugar nu. E vou dizer uma coisa, amado. Eu acredito que no dia do juízo final, os que morreram sem Cristo vão estar todos nus. Sabe por que eles estarão nus? Porque Deus dá só veste para aqueles que são comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14 diz, bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que entre na cidade pelas portas e coma de graça da árvore da vida. Essas pessoas, se nós vamos para a glória de Deus, nós teremos vestes espirituais. Se nós vamos para a glória de Deus, nós beberemos da água da vida. Se nós vamos para a glória de Deus, nós não sofreremos dor, nós não sofreremos mais nada dessas coisas que sofremos nessa terra. Se nós vamos para a glória de Deus, nós seremos aquelas pessoas mais felizes do universo, do mundo espiritual, porque nem os anjos serão tão felizes quanto nós. Embora lá a felicidade, mas eu acredito que a nossa felicidade excederá até mesmo dos anjos, embora os anjos são fiéis a Deus e Ele crê. Sabe por quê? É porque os anjos já estão vivendo com o nosso Pai, e por nós estar lá. Você já pensou quando você é contemplado com uma coisa que você jamais pensou que poderia conseguir? A felicidade é para todo. Você coloca até a boca no trombone e sai falando para Deus e o mundo. Quando a vitória vem, imagine uma pessoa alegre nessa terra faz o que faz. Imagina uma pessoa
aleluia, recebendo uma coroa da vida eterna, cheia de pedras preciosas por cada galardão que você realmente tem feito para Cristo. Já pensou, você já imaginou você chegar e estar com uma roupa mais alva que a neve? Já pensou você andar pelas ruas de ouro? Já pensou você olhar para aquela mansão, coisa que na verdade o mundo inteiro desse não paga nem mesmo sequer um grão daquela mansão que Deus te deu? Já pensou você andar pelos jardins de Deus e você vê as rosas, as flores vivas conversando contigo? Já pensou você entrar no céu e você contemplar animais que os seus olhos nunca contemplaram? Assim como você vê esses animais aqui, você vai ver animais lá extraordinários, coisas que neste mundo ninguém pode ter visto. É só você examinar Apocalipse. Ah, glória! Vai ser uma alegria imensa. Sabe qual é a maior alegria ainda? Eu fico olhando o meu papai. O meu papai é tão maravilhoso que ele olha para nós e diz assim: olha, meu filho, eu não contento simplesmente só te dar a coroa da vida eterna. Eu não fico contente simplesmente só de te dar uma veste resplandecente. Eu não contento simplesmente só de transformar o teu corpo em glória. O que eu não contento simplesmente só de trazer você para cima. Olha, eu quero expressar algo que eu fico mais feliz. Sabe o que me faz mais feliz, meu filho? Sabe o que me faz mais feliz? São a primeira etapa que serão arrebatados, que serão levados à glória dele, é que terão essa oportunidade. Mas a segunda etapa, que ressuscitarão, como diz em Apocalipse capítulo 20 versículo 4, esses ressuscitarão, irão para Jerusalém. Mas a primeira etapa, que vão ser transladados, reformados, e vão ser transformados, eles serão sugados pelo som da trombeta. E a Bíblia diz que esse tem um ato especial, diferente dos que vão morrer na grande tribulação, que vão ressuscitar e vão governar com Cristo. Sabe qual é a diferença desses que vão governar com Cristo para você que vai governar com Cristo, subir no arrebatamento agora? Sabe qual é a diferença desses que morreram lá pelo anticristo, que não negaram a Jesus, que tiveram suas carnes explodidas, queimadas, feita e acontecida? E a Bíblia diz que elas vão ressuscitar assim que o Messias vier, e a sua cidade pairá sobre Jerusalém. Sabe o que acontece, meu amado? Acontece o seguinte: que Deus, ele é justo juiz. Se você faz mais para Deus, Deus te dá mais. O que a Bíblia diz? Quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia muito, muito ceifará. Isto vale para a terra aqui e vale para o céu. Se você semeia muito para o céu, se você faz muita coisa para Deus, se você ganhou mais alma do que o teu irmão, você terá mais pedras de galardão na tua coroa do que ele, roupas diferenciadas do que ele. Mas você sabe o que me alegra mais e alegra mais a Deus? É que aqueles que foram na primeira ressurreição, segundo a Bíblia, disse Jesus, Mateus 24, são aqueles que serão contemplados como reis e sacerdotes. No meu ponto de vista e entender, aqueles que vão reinar com Cristo depois, no final dos 7 anos da grande tribulação, aqueles lá, eles vão reinar com Cristo. Mas, no meu entender, os únicos que vão ser reis e sacerdotes serão os que serão contemplados. Sabe por quê? Começando pelo privilégio número 1. Vou te dizer por que eu acredito sobre o privilégio número 1. A noiva vai participar do quê? Das bodas do? E a noiva estará onde? Participando? Na onde? No céu. Veja bem. Olha a garantia. Veja que prêmio maravilhoso. Receberemos o nosso galardão, comeremos 7 anos na mesa do rei, beberemos na mesa do rei 7 anos. Sentaremos em nossas cadeiras. Não vai ter briga nem confusão. Ninguém vai perder o lugar. Todos eles já estão marcados. Quando Jesus chegou, já mandou dizer assim: olha, lembra lá? Vai, anuncia aos ricos, aos reis, aos governadores, aos deputados, aos senadores, aos homens de bem, para vir participar da boda do Cordeiro. Os anjos saíram, anunciaram, mas eles deram um recado dizendo: todos eles estão ocupados com seus afazeres,
Todos eles estão preocupados com o que tem que fazer. Cada um deles disse: não dá para a gente ir e nós não vamos. São essas pessoas que hoje estão ouvindo e vão ouvir no YouTube essa mensagem. Que o Senhor está: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, entrarei, cearei contigo e você comigo. Esse é o convite que Deus está fazendo a todos para cear com Ele. Aonde? Nas bordas do Cordeiro. Veja que nós vimos aqui privilégio número 1. A noiva vai subir. Quando Jesus mandou anunciar que os ricos não quis ir, ele disse: vai lá, anuncia para os perdidos, os mendigos, os pobres, os doentes. Vai lá, chama aqueles todos, aquele resto de mundo que está jogado pelo escanteio. Por isso que Jesus disse: eu não vim para os achados, eu vim para os perdidos. São os perdidos que na verdade dão lugar a Jesus. Se você for dar uma olhada e procurar em todas as igrejas, cada uma pessoa tem uma história da perdição para contar. Uma fala: eu era prostituta, eu fazia isso. Outro: eu era homossexual. Outro: eu era traficante. Outro: eu era bandido, eu era isso, eu era aquilo outro. É um tanto de era do passado. A deusa Era passou, então ele era. Aí, essas são as pessoas perdidas: ex-traficante, ex-prostituta, ex-homossexuais, ex-ladrão, ex-isso, ex-aquilo outro. É esses que Jesus chamou para as bordas do Cordeiro. E se você está aqui ouvindo essa palavra hoje, é eu que Jesus me chamou, é você que Jesus te chamou. No mundo você sofria pecado, no mundo você estava sendo massacrado pelo inimigo. E Jesus então lançou a palavra, e a palavra é Jesus, e disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vos encontrareis descanso para vossas almas. Diz o Senhor que muito em breve a alegria, aleluia, se explodirá no céu. Diz o Senhor que a vida dele nas nuvens receber é como se fosse você indo à porta de alguém receber a sua família. Você sai na porta e recebe a sua família. Jesus diz: eu vou nas nuvens até o céu e vou receber o meu novo exército. Zacarias está escrito. Veja bem. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não vai dar nem para mim entrar aqui na mensagem aqui, né, irmão? Não vai dar nem para entrar onde eu li aqui sobre a volta, o retorno de Cristo aqui. Mas tudo bem, não sou eu. Sabe por quê? Porque diz o apóstolo Paulo: o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu tenho que fazer. E eu faço. Uma coisa que eu amo. Apaixonado, não. Tem muitos que falam: estou apaixonado por Jesus. Paixão é passageiro. Se você entende, Jesus não é passageiro. Por isso que eles falam sexta-feira da paixão, passou. Eles apresentam um Deus católico, um Jesus romano, que na verdade, irmão, é claro que nós se doemos pelos nossos irmãos. Existe os filhos de Deus e as criaturas. Então, quem são nossos irmãos, segundo a Bíblia? Não são aqueles que adoram outros deuses. Quem são nossos irmãos? São aqueles que estão dentro da casa do Senhor, fazendo a sua vontade. Se a Bíblia condena idolatria, prostituição, vaidade e tudo mais, e esta casa ela faz tudo isso, então saiba de uma coisa, que esses não são nossos irmãos. Não. Irmãos são aqueles que Jesus morreu por eles. Certa vez Jesus estava assim pregando, igual eu estou pregando, mas eu acredito que a multidão era muito maior. Chegou ali a sua mãe, seus irmãos ali, de carne e sangue, e alguém chegou, bateu na sua mãe, no seu braço, e disse: mestre, para, mestre. É sua mãe e seu irmão, seus irmãos. Jesus olhou e disse assim: minha mãe e meus irmãos são essa família que estão ouvindo a voz do meu pai. Se eles são minha mãe e meus irmãos, então eles vão ter que entrar para ouvir também o que o meu pai está falando.
Então veja que o privilégio número 1 da noiva é participar da boda do Cordeiro. Este privilégio, os que vão ressuscitar no final dos 7 anos terão, sim ou não? Sim ou não? Então já é algo diferenciado. Sabe por que eu classifico esse amor tão grande pela noiva que Jesus tem? Jesus ama todos, mas sabe por quê? Sabe por quê eu classifico esse amor tão grande? Porque no meio de 12 discípulos, Jesus tinha um que destacava mais e o amava muito mais. A Bíblia diz que Jesus o amava mais ele. Por isso que a Bíblia chama de o discípulo amado. Então a noiva de Cristo é o discípulo amado. É aquela que se entregou por ele. É aquela que não contaminou com o mundo. É aquela que repudiou o pecado. É aquela que repudiou a vaidade. É aquela que repudiou a maquiagem, o corte de cabelo, a fazer sobrancelha, pintura, batom, esmalte, calça, decote, TV. É aquele que abandonou o pecado e disse: Senhor, eu estou limpa, porque eu fui comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É esses que vão subir. É essas pessoas que vão subir. Aquele que abandonou o futebol, aquele que abandonou a televisão, aquele que abandonou a cachaça, o cigarro, a cerveja, aquele que abandonou a bermuda, aquele que abandonou as vaidades. Ele então dirá: Senhor, eis-me aqui. Jesus vai dizer: entra, meu filho, na casa do meu pai, porque vos preparei desde a fundação do século. Entra neste gozo. E eu quero te dizer que vamos ser felizes. Vamos cantar o hino da vitória. Então a noiva vai subir. Primeiro privilégio. Você quer mais um privilégio que esse? Seu corpo não vai ser torturado. Você não vai ser estuprada. Você não vai ser explodido, homem. Sabe por quê? Porque você será intocável. Satanás não pode nem chegar, nem pensar onde você está. Ele sabe que você está, ele não pode nem pensar. Se ele pensar, Deus queima o cérebro dele. Pensou: ai, tá doendo minha cabeça, ai, tá doendo por quê? Eu pensei onde é que está a noiva de Cristo. Ele nem vai pensar. Ele vai se ligar nos que caíram aqui, nos que ficaram. Então a noiva de Cristo terá um privilégio número 1. Participarão da mesa do Cordeiro. 7 anos, comendo, bebendo, tem uma coisa a mais. Lá no céu não vai ter esse negócio de você ficar olhando dietinha não, viu? Eu não posso comer muita coisa, eu não posso fazer isso aqui, que eu vou me engordar, eu vou ficar assim, eu vou ficar assado, não tem nada disso não. Lá você vai comer, vai beber, e outro, irmão, é comida mesmo. Só que não é comida para sustentar a carne do pecado. É comida que vai sustentar a carne espiritual. Que vai sustentar a carne de corpo de glória. Carne de glória. Você já sabia disso? Pois é. Esta é a razão. É esta a razão. 7 anos. Você não vai ficar, você vai ficar sentado, você não vai cansar não vai dar variz nas pernas, não vai dar dor na coluna, não vai ter nada disso, sabe? Todo mundo comendo, aquela festa de alegria no céu, oh glória a Deus, e o mundo pegando fogo, e as duas testemunhas torcendo esse mundo como se torce um lençol, e o sangue descendo, e o anticristo também fazendo o que está acontecendo. Então, veja bem, a noiva, ela está em primeira classe. Mas quer dizer que os outros vão para a segunda classe? Não. Os outros vão para a primeira classe. Mas eles não terão, acredito eu, não serão reis e sacerdotes. Este eu entendo que não. Pelos meu entendimento bíblico. Por quê? Embora aquele lá que morreu, que vai depois, que depois do arrebatamento haverá outra segunda, é justamente para esses que vão ressuscitar, como disse João. Quem são aqueles? Aqueles são aqueles que morreram na grande tribulação. Grande tribulação. Apocalipse 24, que diz o quê? Que foram degolados pelo anticristo, pela besta, né? Que não aceitaram o número na sua testa nem na sua mão. Aqueles tiveram uma segunda chance, mas eles tiveram que pagar com a sua própria vida. Sabe por que tiveram que pagar com a própria vida? E não foram no arrebatamento? Porque não acreditaram na morte de Cristo. Não deram, até acreditaram, mas não deram por fé. Não deram mínima de entendimento.
É por isso que quando nós lemos lá sobre 25, Mateus 25, sobre as 10 virgens, Jesus está mostrando as 10 virgens. Todas as 10 virgens vai para o céu. Entende? Todas. Não são virgens? Sim ou não? Todas as 10 são chamadas virgens. O que Jesus está mostrando? Ali é que divide o arrebatamento. As 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas. As loucas não acreditaram na morte de Cristo. As loucas vão querer farrear. Jesus não vem agora, eu ainda vou curtir minha vida, eu ainda vou usar a minha fé da prosperidade, né? Enquanto as 5 virgens prudentes estão usando a sua fé do reino do céu. Prosperidade. Jesus, eu como o que o Senhor me dá, eu bebo o que o Senhor me der, eu estou aqui na tua presença, mas eu tenho sede de ir para a tua glória. Essa é usar a fé. E naquele exato momento, o que vai acontecer? Depois que Jesus arrebatar a noiva, nós vamos comer, vamos beber na mesa do rei. E aí, 7 anos passando lá, enquanto o Satanás está fazendo dessa terra um monte de coisa aqui. Aqui as pessoas vão sofrer, né? Corpos vão derreter, porque o sol vai aquecer 7 vezes mais. Os rios vão virar sangue. A água vai ferver. Você já imaginou você beber uma água fervendo? Já imaginou você beber uma água de sangue? Moisés e Elias vai fazer uma festa pentecostal aqui, que aí quem ficou aqui realmente vai sentir. Mas isso é uma guerra contra o anticristo, o falso profeta, o anticristo e a besta. 7 anos no final é o que vai acontecer ali. É o que a Bíblia diz. A trombeta vai tocar, porque esse versículo que eu li fala nas duas coisas. Fala no final dos 7 anos e antes, e também no arrebatamento. Quando Jesus ele ajunta dos 4 cantos da terra, a trombeta vai tocar. Isso chama-se arrebatar. Quando falar que Jesus vai vir a segunda vez, é a segunda vez que Jesus vai vir? É, porque a segunda vinda de Jesus é dividida em 2 partes. Arrebatamento, que ninguém vai ver, é secreto. Não adianta o filho do diabo falar para você que não é secreto, que ele é mentiroso. Você já viu como que vai ser, que não vai ser secreto? O arrebatamento. O arrebatamento. As pessoas sumindo, desaparecendo. Mas o povo vai saber que aconteceu algo extraordinário? Sim. Por quê? Porque os aviões ficarão sem seus pilotos. Os maquinistas ficarão sem seus maquinistas. Os carros serão desgovernados. Então vai virar uma destruição. Então, quando acontecer isso, muitos do que vão ficar já vai saber. Puxa, se aconteceu isso, fulano sumiu, desapareceu, eu fiquei, Jesus levou os seus e nós ficamos. Não adianta chorar pitanga, não adianta ficar passando de bonzinho, não adianta querer vir na casa de Deus. Eu dou todos os meus bens para o Senhor. Quantas vezes o Senhor pediu uma oferta, eu custei dar R$1. Quantas vezes o Senhor pediu o que era do Senhor, eu roubei do Senhor e nunca entreguei. Essa pessoa vai dar o que tem. Vai dar mãe, vai dar filho, vai dar pai, vai dar tudo. Somente para subir. Mas será tarde demais. Será tarde demais. Então, depois dos 7 anos, aí entra aonde nós lemos. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O mundo inteiro, os demônios, todos os que morreram desde a fundação do mundo, erguerão a sua cabeça, se curvará diante do Todo-Poderoso. Aleluia. E todos os olhos os verão. É nessa parte que todos os olhos o verão. No arrebatamento ninguém vai ver, senão aqueles que serão arrebatados. O sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, a terra vai ficar tremendo. Satanás vai colocar o rabinho dentro das pernas, entre as pernas, e vai sair gritando: Caim, Caim, Caim. E Caim falando assim: eu não estou aqui não, estou saindo, estou correndo, né? Deus também está me caçando. E aí, com seu sopro, depois da ressurreição, aqueles que vão governar com Jesus vai ressuscitar. Depois que o anticristo matou todo mundo, aqueles que não morreram por Jesus, eles vão ressuscitar e vão lá para Jerusalém. Eles não vão para o céu. Eles vão para onde? Quem terá o privilégio então de morar só no céu? A noiva.
Então, se a noiva tem esse privilégio, na minha concepção, também eu digo para você que a noiva que vai ser arrebatada, creio eu, que serão reis e sacerdotes. Mas isso não vai trazer inveja àqueles que não foram. Eles vão estar felizes, muito felicíssimos. E tudo que o nosso Deus fizer, nós vamos aceitar. Amém? 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 As palmas a Jesus.